Uma boa noite, Sueli, aqui de Portugal. Seja bem-vinda ao canal Quinta Essência. Temos connosco esta noite, pessoal, aqui a nossa amiga Sueli, que ela é transcomunicadora instrumental e ela vai nos passar algumas experiências que teve com o outro lado da vida. Como é que é o seu trabalho? Você trabalha com a transcomunicação diariamente, é só de vez em quando? Tem outro trabalho além deste? Conte um bocadinho. Primeiro, a minha formação foi em nutrição humana. Boa. Hoje eu sou aposentada, então eu estou podendo me dedicar mais à transcomunicação. Sempre fui muito atuante, né? Desde os anos de 1999, foi quando eu tive a perda do meu filho, meu único filho na época. Eu perdi uma criança e a partir daí eu fui buscar entendimento, porque eu senti que o corpo dele não estava mais ali, mas ele estava em algum lugar. Noutra Eu dimensão. fui buscar, eu fui buscar essa informação. Então, eu transitei em tudo que você pode imaginar, Cláudia. Eu transitei desde a teosofia até no budismo, hinduísmo, o espiritismo. Passou por várias Então, religiões, digamos assim. muitas, estudei muito. Eu li muito a respeito. Mas eu fui me encontrar na transcomunicação instrumental. Por quê? Porque a transcomunicação instrumental, ela me dava a prova que eu precisava ver, não através do intermediário, mas eu mesma pudesse provar para mim a veracidade do fenômeno paranormal, né? E foi na transcomunicação, foi um meio que dependia mais de mim do que qualquer outra pessoa que intermediasse. Então, achei que seria o melhor caminho para mim, né? Para mim ter as certezas que A eu queria certeza ter. das coisas. Exatamente. Então, a transcomunicação instrumental, ela é um estudo frequente. A gente não pode achar que conhece tudo na transcomunicação, mas eu iniciei a transcomunicação estudando muito, lendo muito sobre isso. Depois, eu tive a sorte de fazer contato com dois transcomunicadores brasileiros, pessoas sérias. Uau! Né? O nome deles é Paulo Cabral e Filis Deuducci, grandes transcomunicadores. Caí em mãos certas, né, digamos assim, que me iniciaram nos E a experimentos de orientaram. transcomunicação. Exato. Então, o Paulo veio a falecer jovem, com 52 anos, se não me engano, ele tinha, na época, foi em 2007, acho que foi em 2007 que ele faleceu, o Paulo Cabral, grande amigo, querido, amado, e isso me chocou, eu fiquei assim, ó, um ano mexendo muito pouco com os experimentos de transcomunicação, porque ele era meu grande companheiro. A gente ficava nas madrugadas, adentrava a madrugada, fazendo transcomunicação, ele no Espírito Santo, que é um outro estado aqui do Brasil, e eu no Rio Grande do Sul, né, que fica no sul do Brasil. Sim. Então, nós adentrávamos as madrugadas. Foi ele que me ensinou a escutar Uau! as vozes, porque as vozes paranormais têm uma característica. Então, assim, ó, senti demais, pegou todos nós, assim, de calças curtas, como se diz, Claro, né? claro. E morreu de um infarto, né? Fulminante. E, mais adiante, ele passou a ser o meu mediador no plano espiritual. Atualmente, tá? Antes eu trabalhava, tinha meus compromissos, mas hoje, como aposentada, a transcomunicação instrumental está diariamente na minha vida. Os meus estudos, os meus Maravilha. experimentos são todos os dias. Fantástico. Eu tenho um horário que eu faço, né, Cláudia? E esse horário eu me dedico, é como assim, eu entrei no meu altar, né, que é esse cantinho que você está vendo que eu estou Sim, aqui. sim. Eu até vou mostrar um pouquinho ali, são alguns Sim. equipamentos que vocês vão ver. Então, Os esse é o equipamentos estúdio, todos necessários. Muito, tudo, as luzes, muito né, bom. todos, as câmeras, Ótimo. tudo. Maravilha. Então, esse é o meu altar, O seu santuário. o meu santuário, exatamente. É aqui que eu me concentro, aqui que eu me dedico, aqui que eu experimento. Não é
a gente não consegue resultado imediato, né? Isso eu falo para os que vão iniciar a transcomunicação, os iniciantes, não é isso aí é conquistado aos poucos, até porque você precisa estabelecer o que se chama campo de contato. É quando o plano espiritual e você estabelecem essa sintonia. E é através dessa sintonia, e como é que através você dos equipamentos. Como é que a Sueli sente que tem essa sintonia, assim, que é ouvida, de alguma forma? A sintonia funciona da seguinte forma. Primeiro, eu já conhecendo bastante a transcomunicação, os métodos que eu utilizo, né, reconhecendo a voz paranormal, é como você tivesse pressentindo que é um momento, mesmo quando você está fazendo transimagem, ou quando você está fazendo áudio, você aprimora um outro sentido, que não são os olhos, né? Que não são os ouvidos, que você tem certeza que aquele momento que vai diz ser logo, proveitoso. você sabe que é o momento certo para atuar. Exatamente. É a intuição. Então, assim é que acontece. Nem sempre a gente consegue ter resultado, tá? Claro. Às vezes eu faço transimagem, não deu bons resultados, ou então a gravação em áudio também não deu bons resultados. Então, aí significa ou eu estou muito cansada naquele dia, né? Claro. Ou o horário também não foi adequado naquele momento para mim. Exato. Então, existem essas coisas. Cada um encontra o seu campo de contato, né? Vai estabelecendo ele aos poucos. Perfeitamente, perfeitamente. É verdade, Sueli. O que é que para você é, Sueli, a transcomunicação instrumental? A transcomunicação instrumental, ela é fato na minha vida mais importante, porque ele me trouxe a certeza de que existe o outro lado da vida. Eu consegui me comunicar com os meus entes queridos, né, e com outros espíritos. Inclusive, aprendi e aprendo muito com a transcomunicação instrumental. Isso é um fator super importante na minha vida. O primeiro contato que teve assim com a transcomunicação instrumental, lembra-se com quem foi, com quem teve esse contato e o que é que pôde sentir dessa experiência? A primeira contato que eu tive foi quando eu reconheci a voz paranormal, porque o seu ouvido tem que acostumar. A voz paranormal ela tem uma característica típica. Sim, Ou é sussurrada, muito baixa, né? É uma voz às vezes cantada, melodiosa, ou ela vem dentro do próprio ruído do onda portadora do instrumento. Então a gente tem que reconhecer esses detalhes primeiro. A primeira vez que eu identifiquei que era a voz paranormal, o espírito, ele disse para mim: ponha-se tudo no seu lugar. Por que ele me disse isso? Porque eu estava arrumando o local de colocar os equipamentos e eu mudava toda hora. E eu falei, meu Deus, eu devo deixar aqui, devo deixar ali, vou colocar isso na frente assim, assado. Eu estava numa dúvida. Então eu girava. E ele disse, ponha-se tudo no seu lugar. Então aquilo me causou um grande espanto, uma grande euforia, né? Um momento assim de muita emoção quando eu reconheci essa voz paranormal. E no momento que eu reconheci essa voz, a partir dali, meu ouvido foi como se você abrisse. Teve uma adaptação àquela comunicação específica. E acredito que nós, com o tempo, com a prática, é exatamente isso. A audição começa-se a aperfeiçoar para poder ouvir cada vez mais, mesmo em sussurros, poder escutar realmente o que é ali dito, o que é ali transmitido. Sueli, este tema que estamos tendo aqui hoje, para mim é demasiadamente importante. Dá-nos um conforto enorme ao coração e à alma, sabermos que existe vida além desta, apesar dos nossos olhos não enxergarem, mas nós temos a certeza que estamos sendo protegidos e observados do alto e acompanhados nesta caminhada aqui evolutiva da Terra. E eles de alguma forma mantêm contato connosco, até nós fazermos a passagem, também para o outro lado da vida. E ao fim e ao cabo, o que é realmente o espírito? Somos nós mesmos.
já desencarnados noutra dimensão. Exatamente. Então, muitas pessoas não compreendem isso e nem acreditam sequer na vida além desta, mas acredito que é um tema que muita gente a nível mundial quer e tenta a todo o custo fazer um contato com um ente querido que partiu, seja lá quem for, pai, mãe, irmão, marido, mulher, amigo, enfim, e que a dor da perda é tão grande que só quem passa por isso é que sabe o sofrimento que causa neste corpo físico aqui. Mas, no entanto, nós sabemos que quando nós dormimos, estamos sempre juntos dos nossos entes queridos do outro lado da vida. Por mais que não nos lembremos, mas de alguma forma eles fazem-nos lembrar através dos sonhos lúcidos. Quando nós acordamos, lembramos de tal sonho, assim, assim. E a gente sabe que não é sonho, Célia, é tudo real. Nós passamos, frequentamos outras terras, outros mundos e, claro, podemos encontrar até um querido animal, seja cão, gato, que a gente adorava até, inclusive, e que apresenta-se lá do outro lado da vida. E isso é fantástico, porque a transcomunicação também tem animais, certo? Também se Com comunicam certeza. com... Conta um bocadinho dessa experiência, se teve alguma já alguma vez, ou só por enquanto foi com pessoas do outro lado. Ó, eu tive uma experiência com um animal, mas foi da seguinte forma: o espírito me falou, tá? Eu estava fazendo uma tentativa de contato e um espírito, ele me disse que a minha cachorrinha, ela sempre ficava do meu lado, ela hoje já é falecida, essa cachorrinha, Claro. mas ela sempre ficava do meu lado, então eu ficava gravando, né, ficava fazendo os experimentos e ela ali deitadinha do meu lado. Aí o espírito me disse o seguinte, ele disse, você viu? A Pituca está por aqui. Ela Ah, está meu Deus! dormindo e como se ela tivesse num estado alterado de consciência e estava naquele campo onde ele estava percebendo ela. Meu Deus, Tá? incrível. Ele falou para mim, ele me disse o seguinte, você entrou em zonas brancas e nem percebeu? E eu fui atrás dessa informação, Cláudia. O que era isso? E o que era Zonas Brancas? Zonas brancas é uma zona onde não passa nenhuma frequência, é como se fosse um estado totalmente mental. Ai, E perguntei para eles, isso é um estado mental? E eles disseram para mim, é tudo mental. Tá? Então, eu entrei num estado, um nível de consciência mental, a minha cachorrinha, por estar dormindo, também entrou, e ele me disse, viu, vocês não perceberam, mas vocês estão por aqui. ai, fantástico, meu Deus, Eles se Sueli. comunicam pelo pensamento. É direto, você pensa, não precisa fazer pergunta em voz alta. A A pergunta que a telepatia. gente faz é para ficar registrada, mas Uau. não precisa, porque a captação é pelo pensamento. No entanto, que muitas vezes eu penso na pergunta, quando eu faço a pergunta, essa resposta veio antes, que eu já tinha pensado antes. É verdade, sim. Incrível. É fantástico esta técnica de hoje em dia que já muita gente a nível mundial está usando, até uns de uma forma, outros de outra, né? Então, quem experimenta e quem tem a dedicação e o tempo para esse estudo e para essa prática, consegue boas comunicações. E tem que ter seriedade, muita seriedade. Sim, sim, é A verdade, Célia. gente É, são os pilares da transcomunicação. é, É o comprometimento, é o é verdade, comprometimento com o é verdade. fenômeno, é a É, seriedade, é o é, foco, né? sim, A gente precisa dedicar tempo, porque claro, exige claro, que a gente dedique tempo claro que para sim, gravar, né? claro que Para depois sim. escutar ou então avaliar um Um vídeo. áudio, É uma coisa trabalhosa, não é é, algo simples. E os esforços são enormes que eles fazem para entrar em contato conosco nesse mundo, usando os aparelhos eletrônicos. é porque eles lá têm, nós chamamos de o Rio do Tempo, né? Sim, a estação Rio do Uma Tempo. estação Rio do Tempo, ou seja, toda a comunicação que nós façamos aqui, na nossa casa, no nosso estúdio, onde for, vai diretamente para esse Rio do Tempo, Não né? somente para Rio do Tempo, existem mais Mais estações lá, estações. Eu muitas particularmente mais. sempre ouvi falar do Rio do Tempo, não é Sim, é desconhecida, uma delas, muito ativa, muito ativa. Pronto. muito As ativa por outras, sinal. eu sei que existem, mas não sei o nome delas.
Então Mas fala-se tem muito à várias. medida do tempo, onde também existem grandes pesquisadores que foram cá neste mundo pesquisadores e sobre esta temática e comunicam-se do outro lado para cá com quem eles realmente veem que tem a dedicação e a seriedade para este assunto, né? Exatamente. Tem Eles os, apoiam, dão orientação dentro e da própria história da transcomunicação instrumental, nós temos aí os pioneiros. quem é que começou, por exemplo, a fazer uso da transcomunicação instrumental? A primeira pessoa aqui no mundo que começou a usar estes equipamentos, quem foi ele? Como é que tudo Bom, começou? como tudo começou, existem dois padres italianos que, ao gravar ainda na época, os gravadores eram feitos com fios de cobre. Então, estavam fazendo tentativas de gravação de música gregoriana, se não me engano, Uau. e eles estavam gravando cantos, né? E aí um deles fez um desabafo dizendo: "Oh, meu pai, me ajude". E aí, quando eles foram escutar para ver se a gravação da música estava tudo ok, ouviu-se a voz do pai de um deles ali, onde ele se Uau, manifestou. fantástico. Depois teve alguns outros que fizeram poucas tentativas, né, ou que receberam espontaneamente, mas não se levou tanto em consideração, né, não houve um grande, não se falou muito sobre isso, né, não teve uma continuidade. Nós temos aqui no Brasil um dos pioneiros em receber telefonema do além, que foi Oscar Dargonel, no ano de 1915. E ele publicou um livro em 1925. Então, ele recebia constantes ligações, na época que era ainda com as telefonistas, né? Ele recebia as ligações direto dos espíritos, tinham longas conversas, de 30 minutos, 40 minutos. Através do Então, telefone, Sueli. é uma coisa impressionante. É Através Oscar assim, como quem Dargonel. liga para outra pessoa pelo telefone, é isso? Exatamente. Só que eles não passavam pela secretária. No entanto, que nunca foi cobrada essas ligações. Porque não era, eles tocavam o telefone e conversavam. E isso Uau! tudo eles disseram para ele, para Oscar Dargonel, que aquilo ocorria em função de um dos irmãos dele ter uma capacidade mediúnica muito grande. É incrível. Então, esse foi um caso de transcomunicação no ano de 1915, de telefonema. Tá? Sim, sim. Agora, podemos considerar como pioneiro, por quê? E um dos mais importantes pioneiros, Frederick Gunnarsson, sueco, onde este homem, espontaneamente também, ele tinha como hobby gravar cantos de pássaros. Então, Ah, na casa de campo dele, ele colocava o gravador na janela. Ao gravar o canto dos pássaros, ao rebobinar a fita, numa dessas ele viu vozes ali. E ele ficou pensando, não, mas não tinha ninguém aqui para colocar essa voz. O que ele fez? Ele foi adiante, ele pesquisou durante 3 anos, né? Inclusive chegou a manifestar interesse em parar, porque ele achou que ele estava ficando maluco. ficando maluco, né? Que ele estava enlouquecendo, porque ele escutava aquelas vozes, chamavam ele pelo nome, até que ele se convenceu que realmente eram vozes de outra dimensão, que eram vozes de mortos, porque eles começaram a dizer para ele que eram os mortos. Aí diziam para ele: ouça-nos, somos os mortos. A Meu partir daí, o que o Deus, Anderson um fez? choque para ele, né? Exatamente. A partir daí, ele realmente se dedicou, mas assim, se debruçou sobre O assunto. o fenômeno da transcomunicação. E ali existia uma mediadora que se identificou para ele como sendo Lena. Ela passou a orientar ele. Foi ela que foi indicando para ele usar o rádio, qual é a estação que ele deveria colocar no rádio, para que as vozes pudessem vir mais altas, né? E foi assim. Durante esse bom tempo que ele fez essa experiência, ele anotava tudo, extremamente organizado. E o que ele fez depois que ele teve a certeza absoluta? Um homem muito renomado, respeitado, ele chamou a imprensa e abriu todo o material dele para a imprensa. A partir daí, o mundo conheceu
a transcomunicação instrumental. Por isso a importância dele. Inclusive no velório dele, quando ele faleceu, Friedrich Jungerson, estava sendo velado e o rosto dele aparecendo na casa dos amigos, na televisão, porque os amigos não puderam ir no velório dele. Ai, e ele foi lá e se manifestou. Incrível. Então, assim, Friedrich Jung foi o grande precursor da transcomunicação. A partir dele surgiram seus sucessores, como Konstantin Raudive. Né? Eu conheço muito. Esse senhor é muito falado nos dias de hoje, até por grandes transcomunicadores. Sim, Konstantin foi um dos homens que mais se comunicou do lado de lá e do lado de cá. O Raudive. Era alemão, certo? Letão, ele é da Letônia, Konstantin Raudive. Também teve uma história muito interessante, ele conheceu a transcomunicação, ele era um poliglota, né, assim como também o Friedrich Jungerson. Então, o homem teve uma história de vida muito interessante, ele traduzia livros, ele morou um tempo na Espanha, onde ele considerou a Espanha a segunda pátria dele, né? Acolheu ele, passou por toda aquela questão de guerras e tudo mais, casou-se com uma mulher que era paraplégica, ele cuidava dela, e quando ela faleceu, ele também se debruçou, mas se debruçou tanto que ele ficou adoentado. Então, ele partiu cedo, o Konstantin Raudive, mas ele tinha uma paixão, um respeito pela transcomunicação incrível, tanto que ele se comunicava com muita frequência, principalmente nos grupos da Europa, com Luxemburgo, na Alemanha, em Rivnich, né? Ele se comunicava com esses grupos com muita frequência, por telefone, tá? Por outros meios, através do rádio, através da televisão. Então, foram vários contatos e orientações que ele deu a respeito do outro plano, como é que era, e dizendo que tudo que a gente pode imaginar, chama, alma, espírito, o que quer que seja, escapa da destruição. Ou seja, sobrevivemos à morte do corpo físico. Isso então, é certíssimo. Para quem já teve uma contribuição muito grande. Não há ninguém que diga, por mais que diga o contrário, nós temos certeza disso porque já vivenciamos experiências. Eu posso dizer isso também porque já tive também consciência lúcida do outro lado da vida e é fantástico quem passa por essa experiência, essas vivências. Então, eu acho que... muda a nossa forma de ver, né? De ver o mundo, as pessoas, a forma de pensar e até deixa de ter medo da morte. Com certeza. Ninguém quer sofrer, né, Cláudia? É porque sabe que a morte não existe, sabe que isto aqui só o que fica aqui é a matéria, é os 4 elementos da Terra. Exatamente. Água, fogo, ar... A Sueli vai ser a Sueli lá e ela vai estar viva lá. É do planeta. A Cláudia vai ser a Cláudia lá, vai estar viva lá. É uma coisa incrível quem tem essa experiência, não só pela transcomunicação, mas por outros meios, né? Isso aconteceu comigo também. Sueli, é tão maravilhoso assim. Eu sinto-me tão realizada e tão... Sinto-me tão bem, assim, quase com o peito cheio de estar aqui consigo esta noite, de podermos ter este momento aqui tão agradável, de estarmos a falar de um tema que para nós, eu falo por si também, né, que adoramos, acredito, que a Sueli também adora este assunto, as técnicas, como se fazem, que muitas vezes nós temos mesmo a percepção do contato, da comunicação, por mais que às vezes ela possa ser chiado ou meio abafado, mas sabemos que está ali uma coisa, uma conversa. E quando ouvimos, então ficamos assim, fantástico. Principalmente quando a gente recebe informações de lá, né? Porque todo pesquisador, ele é experimentador e pesquisador, né? Ele é observador. Sim. Então, a gente observa, né, para evitar enganos, que a gente sabe que pode acontecer, né? Todo mundo está sujeito a se enganar. Então, assim, ainda mais com um fenômeno paranormal, que foge, né, totalmente, digamos, das garras da nossa ciência, né, essa ciência materialista que nós temos.
Então, assim, ó, a gente toma os cuidados, devidos cuidados, mas quando você escuta alguma coisa onde não é impossível, né, ficar dentro daquela teoria que é nosso pensamento que está projetando aquilo, que fica gravado lá, onde você tem certeza absoluta, através do que eles estão falando, te respondendo perguntas, né, falando para você. Nós temos uma conversa fluida, Sueli, é uma conversa de cá para lá, de lá para cá, é tudo muito fluido. É como se tivéssemos a pessoa ao nosso lado ou à nossa frente. Isso é que é a parte fantástica. Exatamente, mas muitos céticos, eles jogam essa teoria, assim, que seria uma projeção da mente, da própria mente do operador. Não tem como, porque o operador deveria estar, na verdade, projetando alguma coisa que tivesse ali no nível inconsciente. Sim. Mas como? Se eu estou fazendo alguma coisa, naquele momento, eu estou fazendo alguma coisa e eles estão dizendo aquilo que eu estou fazendo. Outra coisa, perguntas e respostas, é muito importante, onde você faz uma pergunta e obtém uma resposta referente àquela pergunta que você fez. É verdade. A mim sabe já me aconteceu isso. Não é uma coisa solta, não é solto. Não é. Tem ali uma coerência referência. Da pergunta Exatamente. para a resposta. Falando de coisas que estavam acontecendo ao meu redor, tá, com pessoas amigas minhas, dizendo coisas para mim a respeito disso que eu não sabia, que eu não estava lá vendo naquele momento. Isso já aconteceu. Então, são provas né, de que não é a projeção da nossa mente. Perfeitamente. É exatamente isso, Sueli. E quais é que são, assim, os instrumentos que a Sueli usa e, além dos que usa, outros métodos que as pessoas podem fazer e experimentar nas suas próprias casas e obter os resultados por elas mesmas? Bom, hoje a gente tem muitas facilitações. A gente tem um celular aí que pode usar como gravador. Tá? Claro. Então, qualquer um tem um celular hoje. Qualquer pessoa tem. Não precisa ter um gravador específico. Né? Pode usar o celular. Eu tenho aqui, nesses mais de 20 anos de transcomunicação instrumental, eu fui devagarinho adquirindo muito instrumentos, né? Porque eu testava muito e testo. Então, assim, Então, isso vai somando, né, Cláudia? Você vai ver, eu tenho 3 gravadores aqui, né? Eu tenho mais 3 câmeras, 4 câmeras, eu tenho 3, 4 TV, entendeu? A de tuba, de LED, sabe? Então, você vai diversificando. Mas a pessoa que quer começar agora, Sim. Ela pode começar com um gravador. Ou um gravador digital, ou o gravador do celular dela, que também é um gravador digital. Mas, assim, ela pode iniciar usando apenas, a gente chama do método EVP, Electro Voice Phenomenon, o fenômeno da voz eletrônica. Sim. Não precisa ter ruído algum. Você só tem que escolher um horário que não tenha muito barulho, para você não se confundir na hora que você vai escutar se ficou alguma coisa registrada. Outro detalhe, as vozes vêm geralmente baixas. Então, a pessoa já tem que estar preparado para ouvir voz mais sussurrada. Exatamente. E o que a pessoa pode fazer? Se a pessoa tem um computador, ela pode baixar um programa que é gratuito chamado Audacity. É um programa de áudio, edição de áudio. É muito fácil de usar. Eu não vou entrar em detalhes, que é para não embolar a cabeça de ninguém, tá? Claro. Mas a pessoa pode botar, depois pegar essa gravação, passar para o computador e abrir nesse editor. Exatamente. Ali ela pode amplificar a voz, para que ela fique bem audível, para que ela possa mostrar isso aí para alguém, para quem tem interesse, né, em fazer esse experimento a fim de apresentar esse trabalho. Sim. Agora, quem não necessita de apresentar e ouviu, né, e tem certeza que aquilo é diferente, já é audível, já está ali. Já está ali. Então, a pessoa já vai tendo as respostas, né, dos questionamentos dela. Então, o ideal é fazer perguntas, iniciar um trabalho fazendo o seguinte, aperta o gravador e pergunta. Fala, aqui é meu nome, sou da cidade tal, gostaria de manter contato com os espíritos de luz, né, os espíritos do conhecimento da transcomunicação, peço ajuda, né, aos transcomunicadores que estejam aí nesse outro plano, que me ajudem, gostaria de ter notícias de fulano de tal, é possível? E aguarda. Aguarda uns 30 segundinhos, às vezes até um pouco menos. Claro. Aí depois repete.
seria possível se vocês pudessem se identificar também, quem está em contato comigo, entendeu? Deixa mais um pouquinho e desliga. Não deixa muito tempo a gravação, porque cansa e você tem que ouvir com muito cuidado. Então faz assim no máximo de 1 minuto e meio no início, sabe? E vai tentando. Isso tem que ser tentativas e tentativas e tentativas. A persistência é um dos pilares da TCI. Persistir. No início, tem gente que consegue mensagens e vozes com 1 semana. Tem gente que pode conseguir no mesmo dia. E tem gente que demora meses. Eu demorei 4 meses para reconhecer a voz. Entendeu? Então isso é muito relativo, por isso não pode desistir. A gente não sabe qual é o tempo de cada um. Claro, né? Claro. Cada um tem um tempo específico. Pronto, exato. Ninguém é igual a ninguém, né? Sobre a situação atual, nos tempos de hoje, como é que a situação no Brasil e no mundo atua neste momento sobre essa transcomunicação instrumental? Bom, eu sou muito agradecida aos anos 80, eu chamo de anos dourados da transcomunicação instrumental. Foi entre os anos 80 e 90. Onde os grupos da Europa tiveram resultados exuberantes. Foram resultados, assim, de manifestações de transcomunicação da mais alta classe, digamos, classe A, tá? Incrível. Porque existe classe B e classe C. Então, assim, a classe A, onde todos que estariam presentes estavam escutando a mesma coisa, era ostensível o fenômeno, ele ocorria ao mesmo tempo através de um fax, através do telefone, através do computador, através do rádio, através do gravador. Então assim, ó, foi assim, ó, muito. O mundo se comunicava. Os transcomunicadores do mundo todo, daqui do Brasil, de outros da Europa, mas de vários lugares, de vários países, eles se uniram para poder trocar as suas experiências e mostrar os seus resultados. Haviam eventos que aconteciam, né, para poder tratar do fenômeno, como congressos, né, encontros, seminários e tudo mais. Hoje, com a facilitação que tem de recursos pela internet, de tantos outros, as pessoas não estão sentindo essa necessidade, né, de se unir. Então, cada um está fazendo a sua experiência e não tem a necessidade de transformar isso aí num trabalho mais sério, tá? Digamos assim, para ser apresentado para uma comunidade científica e tudo mais. Uma das poucas pessoas que está fazendo esse trabalho é a doutora Anabela Cardoso, de Portugal, mas ela mora atualmente em Vigo, na Espanha. Então, a doutora Anabela Cardoso, é muito conhecida no meio, foi cônsul de Portugal, uma diplomata séria, que tem um trabalho maravilhoso, e tem também já livros editados, né, as obras da Anabela são magníficas. E acompanhou boa parte desses fenômenos da Europa e dessa época de ouro. Ela conheceu esse pessoal. Então, assim, ó, ela tem uma bagagem muito grande, a Anabela Cardoso. E ela fez um experimento controlado dentro de uma universidade, onde ali ocorreu um fenômeno. Ou seja, foi blindado praticamente, né, como se tivesse colocado numa gaiola de Faraday um equipamento que não tinha como entrar nenhuma interferência, de nada. E ali a voz ficou registrada. Então, mostrou que havia o fenômeno da voz paranormal, tá? Então, a doutora Anabela tem isso, já tem publicado esse artigo em revistas. Eu até posso passar depois o link para você, se você tiver interesse. Sim, pode passar, sim. Para que você leia, né? Então, assim, ó, hoje, voltando agora à sua pergunta, que você está me pedindo, o que temos? Temos pessoas dispersas, infelizmente. Então, assim, ó, eu criei grupo de estudo, que eu acho importante estar orientando as pessoas a iniciar a transcomunicação. Então, uma vez por ano eu tenho um grupo de estudo. Tá? Onde as pessoas se inscrevem, é tudo gratuito, não tem nada de cobrança, não existe isso, tá? É gratuito, é um trabalho que nós recebemos, quando recebemos de lá, gratuitamente também, entendeu? Então, ele é transmitido gratuitamente. Então, assim, a gente tem grupo, eu criei esses grupos de estudos, onde a gente tem aulas
teóricas e aulas práticas de Para quem TCI. quer Exato, aventurar-se a este mundo de exato. transcomunicador profissional, digamos assim, certo, Sueli? Mas nós temos, como em toda a área, pessoas mal intencionadas também, onde existe uma necessidade de aparecer, chamar atenção, tudo mais, Sim. e com os Infelizmente, há recursos. sempre esse tipo de pessoas que tentam destabilizar o resto. Mas isto Isso é aí, um pouco por todo o mundo, então é. é pena ser assim, né? Eu procuro seguir o meu caminho, Claro, Cláudia, fazendo para não desconstruir a transcomunicação, que é um fenômeno que eu respeito muito, tenho muito respeito sim, por sim. esse fenômeno, né? Porque eu acredito nele, né? Eu já Perfeitamente. vivenciei ele, então eu vou pelo caminho certo. Exatamente. Eu apresento o meu trabalho de forma genuína, né? Pode não ser o top do top do top do top, não estou preocupada com Faz isso, o seu melhor, é o que interessa. mas é verdadeiro. Ou seja, eu não coloquei nenhuma imagem pré-existente ali para que aparecesse algo, entendeu? Coisa que a gente sabe que hoje, com as facilidades que tem na internet, né, de programas, de softwares, de tudo que tu imagina, de áudio, inclusive, também, Sim, pode-se criar coisas. E o iniciante, ele não percebe isso aí. hoje não. Mas a pessoa que tem mais experiência percebe. É, Então, assim, ele é logrado com mais facilidade. Porque em todo lugar a gente vê pessoas cometendo erros, é né? verdade. Outras se enganam, tá? Por si só. Outras cometem um erro para enganar os outros. É É verdade. diferente. Entendeu? Então, assim, esses cuidados a gente tem que ter. O meu caminho é fazer o correto. Então, Exatamente. quem tiver oportunidade, tiver interesse, Sim. né? Não só eu também, como tem muita gente boa que faz trabalhos maravilhosos nos Estados Unidos, são amigas minhas, entendeu? Tem aqui no Brasil mesmo, já teve trabalhos muito bem feitos aqui no Brasil, sabe? No mundo, a gente sabe que tem, conhecemos pessoas que estão trabalhando assiduamente, seriamente, nas minhas aulas, nos meus trabalhos, na minha página, eu só apresento aqueles que eu tenho contato, que eu conheço o trabalho. O que Exatamente. você vai ver ali são gente que eu conheço o método, como é que faz, como é que deixa de fazer. E o que Exato. interessa é um pouco por todo o mundo haver essa comunicação para despertar em massa, que realmente não estamos sozinhos, estamos sempre acompanhados por alguém, seja ente querido, seja mentor espiritual, né? Que eles também se apresentam muito na nossa vida e nos dão um sentido de orientação. E muitas vezes as pessoas andam no mundo assim um bocadinho desorientadas da vida. E agora o que é que eu faço? Que caminho é que eu sigo? Então, a transcomunicação, e a Sueli pode dizer isso melhor que eu, né? Porque faz a prática mais assídua. Uma das técnicas que a pessoa pode usar é a transcomunicação, como a Sueli referiu há pouco, basta um gravador simples, seja de celular, como chamamos de telemóvel aqui, ou pelo computador, rádio, a tal frequência que é aquele ruído branco, né? É Isso aquela mesmo. frequência zero, não se passa ali nada. E ali nós falamos para aquela frequência, é um dos métodos que até para mim é mais fácil usar, eu confesso. Para mim, e eu tenho apanhado grandes vozes ali, grandes no sentido de se ouvir. Uhum. Fica assim, fantástico. Nós vibramos intensamente quando conseguimos auditivamente ter esses contatos, é fantástico. Então, Exatamente. quando a pessoa está meio desorientada, como eu ia dizer lá atrás, e que não sabe o sentido da vida, uma das situações que pode fazer é ligar-se à transcomunicação instrumental, que os espíritos benevolentes, sejam eles quais forem, podem ter um bom comunicado para a pessoa em questão e transmitir-lhe ali um sentido de orientação para a vida, porque eles, ao fim e ao cabo, sabem tudo da nossa vida, os que estão ligados com a nossa frequência, com a nossa pessoa, o nosso eu, né? Eles observam-nos de cima, mesmo que nós não possamos enxergá-los daqui para lá, mas eles de lá para cá, é como nós costumamos dizer aqui muito, o telefone toca de lá para cá. Então Exato. nós temos é que estar disponíveis aqui no momento, no agora, estarmos abertos à experiência, não pensar em nada, estarmos só ali no momento presente,
e termos ali a comunicação à nossa frente com um rádio, ou mesmo a TV, também se apanham grandes comunicações na televisão, e estarmos ali, falarmos como se tivesse alguém à nossa frente e ter o gravadorzinho para gravar a experiência. Há quem use também, como a Sueli, uma câmara para poder filmar até o chiado ou mesmo até a TV, quando fica aquela tela toda branca, né? Há pessoas que filmam diretamente a televisão e apanham, por surpreendente que seja, apanham grandes imagens que eles apresentam-se muitas vezes, contornam, eles mexem com a vibração daquela energia da televisão e manifestam-se ali naquele chiado, naquela frequência que passa ali. Está falando É, os pontilhadinhos, aquele né? formigueiro, chamo de o formigueirozinho, parece muito a Isso. comidinha junta. O método que eu uso é um método que Klaus Schreiber usa, que você retroalimentação, que se diz. A gente pega o cabo de vídeo da câmera e liga no cabo na entrada de vídeo da televisão. Aquilo ali ela joga a imagem da TV na própria TV, então fica como se fosse uma sucessão de TVs. Ou seja, aí você adentra naquele túnel. A ver se eu percebi, você liga o mesmo cabo que está ligado à câmara digital, digamos assim, à câmara digital, liga também em conjunto com a TV. Isso aí. É isso? Fica ligado. É isso. Aí você não vai ficar. Você vai ficar. A TV não vai estar no chiado, ela vai estar no canal de vídeo. Que ali não tem como entrar canal nenhum. Sim. É como você no AV, tá? Sim, no AV. Ou no HDMI, tá? Então aí você pega a sua câmera e conecta ali o que vai acontecer quando você ligar a TV? Você vai ver a tua câmera pegando a imagem da TV, mas jogando a própria imagem da TV na própria TV. Uau! Então fica uma sucessão de TVzinhas, assim, ó. É túnel, quase que em túnel, né? Fica... Isso, um túnel, exatamente. Um túnelzinho, exato. Exatamente. E aí acontecem esses fenómenos. Tem outras pessoas que usam outros métodos, né? A gente nem sabe. Por exemplo, assim, já alguma vez usou, Sueli, aqueles panos que se põe à frente da pessoa e o rosto vai se modificando, ou seja, há uma interferência ali de uma entidade, de um elemento espiritual que, de alguma forma, através do pano, a pessoa que está por trás do pano, é como se o rosto da pessoa modificasse, mas o rosto da pessoa propriamente dito não modifica. O que modifica é através do pano o rosto da pessoa. É incrível. Eu tive uma experiência, só que eu fiz um teste, tá? Uma vez, e o que eu percebi foi refração de luz, que dava a impressão de tá colocando uma entidade ali e era apenas uma distorção da luz. Um deslocamento. E aquilo não foi um fenômeno paranormal. Então, no momento que eu percebi aquilo ali, eu não repeti mais o experimento, entendeu? Então, assim, isso foi uma experiência que eu fiz e que, para mim, não deu certo. Então, por isso eu uso o método onde deu certo para mim. O método foi através do método Klaus Schreiber, né? Onde ali não tem como a gente dizer, porque não existe, a não ser assim, ó, eu protejo de um pano escuro, né, onde eu estou, que é para não pegar nenhum reflexo da minha roupa. E ele que criou essa técnica, orientada pela filha dele. Maravilha. No plano espiritual. Ela foi dizendo para ele, coloca a TV assim, coloca a câmera assim, foca na TV. E foi até que ele encontrou. Além dessa técnica, Sueli, qual é que você mais usa para as suas comunicações? Essa daqui e o método dos telefones. Método dos telefones, que é para gravação de áudio. Né? Uso bastante o rádio também, mas o rádio valvulado. Então, como é que você faz assim, explicando assim em detalhe como é que você procede? Eu pego 2 telefones ou ligo de um para outro. Ligo de um para outro? Isso. Eu pego 2 telefones celulares, ligo de um para outro. Um fica num cômodo e o outro fica no outro. Entendeu? Então, assim, ó,
O que fica no outro cômodo, eu coloco um gravador do lado e deixo ele em viva voz. Incrível. E eu faço a pergunta do outro cômodo. Fica com Às os vezes telemóveis. exatamente. Onde está o outro, né? Geralmente eu uso um ruído de rádio, né? E aí eu faço a pergunta. Faço uma pergunta, pedindo contato com a estação Rio do Tempo, com as estações do plano espiritual, estação central e tantas outras estações. Claro. Evoco os transcomunicadores para me ajudarem. Sim. E aí eu inicio pedindo qual é a melhor frequência, se eles estão me escutando, se nós podemos melhorar nosso campo de contato, o que eles sugerem. Então, são coisas que eu vou fazendo. O outro celular ou telemóvel que fica no outro cômodo sozinho é como se tivesse outra pessoa depois Exatamente. que lhe respondesse. Exatamente. Aí eu vou escutar a gravação, tá ali, até porque como tu deixa em viva voz, para não dar microfonia, tá? É bom não estar um perto do outro. Aquele chiado que faz, né? Quando isso, aquele zumbido. É desconfortável, sim. Então, você deixa um no ambiente e o outro no outro. Faz pergunta de um e no outro está sendo gravada a tua pergunta, entendeu? Está saindo pelo viva voz. Então, o gravador é só posto do lado do telemóvel ou do celular. Que está com a viva voz. Que está lá do outro lado, sozinho. Que o espírito respondendo, vamos dizer assim. Não quer dizer que o espírito está lá respondendo. Isso é uma técnica que se usa até para evitar a microfonia, mas dos telefones. Isso aí foi algo que já foi estudado, foi orientado para mim que eu colocasse o mais próximo possível o telefone onde eu estivesse fazendo pergunta, mais próximo de um rádio e ligar o ruído do rádio para reverberar lá, entendeu? E aí na reverberação é possível ouvir as vozes. Então, assim, isso eles me orientaram, tá? Sim. Então, esse é um método que eu gosto muito. Quando fez essa experimentação dos celulares, um lá longe, num cômodo, e o outro consigo, perto, assim, lembra-se da primeira comunicação que teve quando fez esse experimento assim, com os dois celulares? Foi com Paulo Cabral, que ele me respondeu, que era Paulo. E eu tenho ela, inclusive, no meu canal, foi um dos experimentos mais importantes que eu tive, onde eu não usei nem rádio, nada. Eu estava na minha casa de litoral, e eu coloquei um telefone nos fundos da casa, e peguei o outro telefone e fui lá para frente. Sim. Né? Então, eu fiz a pergunta daquele telefone, e lá no fundo, eu ouvi a voz, eu perguntei quem é que estava falando, né? Aí ele disse, eu ouvi o pau. Falei, Paulo? E ele disse, isso! Ai, meu Deus, impressionante. Tá no meu canal ali, ela tá bem audível. Tá bem audível. Era ele, entendeu? Não tinha como, não tinha ninguém, porque aqui onde eu moro, né, no estado que eu moro, é frio aqui no inverno. Tá? Onde é que a Sueli se encontra? Onde é que a Sueli está? Sim. Rio Grande do Sul. Muito próximo do Uruguai. Maravilha. Tá? É bem frio da Argentina. A gente está próximo aqui. Então, assim, é frio aqui, né? Então, o inverno bem frio. E no litoral aqui da minha região, no inverno, as pessoas não vão para o litoral. Elas têm casa, os veranistas têm casa lá, mas não frequentam, porque é muito frio, né? Claro. É muito vento. E foi no inverno que eu fui para lá. Então, não tinha ninguém, vizinhos, assim, não tinha barulho, estava bem silencioso, e essa voz interferiu e disse isso. E era o Paulo que tinha se comunicado comigo. Então, foi uma das mensagens que mais me impressionaram nas tentativas, né? E que me chamaram mais atenção para a importância e para a magnitude desse fenômeno. É verdade, Célia, é incrível, é maravilhoso assim, saber notícias do outro lado da vida com estas pessoas que foram importantes para a nossa vida. Tirando essa mensagem, Célia, teve assim outras também impactantes ou foi esta que a impactou mais? Não, teve uma outra impactante, mas foi através do rádio, que foi Notícias do Meu Filho. Uau. Eu perdi um filho com 2 anos de idade, ele era criança ainda, e 2 anos depois, né, dessa perda, eu já, dentro da transcomunicação, fui fazer uma tentativa com um rádio valvulado,
em ruído e fui perguntando, né? Fiz uma pergunta se eles tinham notícias do meu filho e, para minha surpresa, quando eu rebobino a fita, eu escuto ele dizer: bem, mãe. Perguntei como é que estava meu filho, né? Se poderia me dar notícia. Ele diz: bem, mãe, estou bem aqui. Em voz criança. Escrita de criança. Criança, voz. Se percebe que a voz é de criança. Quem ouvir essa mensagem também está lá no meu canal. Essa mensagem já é perceptível, a voz infantil, né? Audível, muito audível. Vão ouvir também o ruído do rádio. Eu usei o rádio valvular. E assim, nos dias de hoje, a comunicação com o seu filho é fluida? Tem muitos contatos com ele no dia de hoje? Não, eu não fico conversando com ele. Para mim, ele está tão bem onde ele está, né? Eu uso hoje a transcomunicação, claro, para ter notícias do meu pai, da minha mãe, faleceram recentemente, o Leonardo eu já tive, né, que é meu filho, mas eu hoje procuro uma conversa mais técnica, né, para aprimorar a qualidade da comunicação. É isso que eu busco hoje dentro dos experimentos da transcomunicação. Então, assim, mas às vezes eu recebo notícias, às vezes eu recebo um carinho da parte deles, né, uma mensagem de luz, uma mensagem próspera, e isso tudo, quando ocorre, eu faço questão de postar, porque tudo que vem de lá, eu acho que é importante não só para mim, mas para todos. É verdade. Então, eu faço questão de compartilhar. É isso que eu tenho feito, Cláudia. Isso é maravilhoso, Sueli. Eu quero passar aqui uma experiência que eu também tive algumas até, mas a que mais me impactou, Sueli, não foi propriamente familiar, foi até uma pessoa que eu acredito que, que é desconhecida, que de alguma forma, naquele momento que eu estava fazendo o experimento, o meu experimento era um radiozinho simples, meio redondinho, muito simples, um radiozinho, em que eu estava naquele dia motivada para algo. Eu senti como se fosse um chamado. Então eu liguei o rádio, pus naquela onda zero, ou como diz chamam, ruído branco, e com o meu celular comecei a gravar. Geralmente os celulares têm bons gravadores dentro. E aí comecei ali, muito assim, séria no assunto, sentei-me ali tranquilamente, confiante do que é que eu podia obter daquele experimento a primeira vez. E eu surpreendi-me bastante, Sueli, porque eu nesse dia fiz várias tentativas. É óbvio que não é logo a primeira que a gente tem, como nós desejaríamos. É assim mesmo. Mas a gente tenta e consegue no mesmo dia obter o que eu obtive, que eu fiquei, Sueli, eu fiquei de boca aberta. Que maravilha. Graças a Deus, a Sueli, eu tenho a gravação até hoje, mas eu vou procurar por ela, porque eu quero passar a informação para você. Eu faço questão de escutar, Cláudia. Manda para mim, procure, ache e mande para mim. Sueli, eu só posso dizer o seguinte, eu comecei por falar normalmente quem eu era, qual era ali o meu objetivo, que era com seriedade que estava ali, e que queria uma comunicação com alguém, mesmo que não fosse familiar, porque às vezes eles não vêm sempre, não podem. Nós sabemos que do outro lado da vida eles têm trabalhos a exercer lá do outro lado, tanto virem cá a este mundo auxiliar a quem precisa, e muitas vezes não é a nossa família, são outras pessoas que precisam de auxílio, assim como outras, eu chamo de terras, Sueli, é outros mundos. Entretanto, eu fiquei ali, Sueli. Eu dizia, sou a Cláudia, estou com o objetivo de ter uma comunicação séria. Fui transmitindo assim a minha mensagem como se tivesse uma amiga à minha frente. Sim, Aqui isso mesmo. Colocando o coração ali. Outra. Conversa fluida, pronto. Sim. E eu, depois de ter feito várias tentativas, porque eu gravava um bocadinho e depois esperava os tais segundos para ver se alguém tinha respondido. E depois fazia outra gravação nova, andei fazendo assim,
várias gravaçõezinhas e deixava aquele tempo de segundos para ver se alguém me respondia. E depois eu, quando fui ouvir todas elas, e aí é que eu me surpreendi. Sueli, para mim foi assim, eu fiquei encantada nesse dia, porque, ou seja, naquele momento tive a intuição como se estivesse sendo ouvida. Sim, E estava sem com saber certeza. que alguém está ouvindo a nossa conversa e vai Sim, responder. sim. Então, é o momento que eu digo assim, Sueli, saudades, não? E por incrível que pareça, Sueli, eu pus-me a escutar aquilo, ouço a minha voz de saudades, não é? E alguém do outro lado, homem, percebe-se perfeitamente que é a voz masculina, que diz assim, a voz robótica. É, Metalizada, né? é, Uhum. mas ouviu-se, Sueli, de uma maneira, a gente tem que pôr os auriculares, porque assim só não dá para perceber. Com os auriculares ali, quase no som máximo, eu ouvi mesmo assim, aquilo caindo de tal maneira assim, profundamente. Eu até fiquei com pena da pessoa que me estava transmitindo aquilo, porque ele diz assim: saudades da família. Ai, tu não sabe quem é? Que coisa mais linda. Eu não sei quem é até hoje, Sueli. Eu fiquei arrepiada. Eu senti uma emoção dentro do meu peito muito grande de querer ajudar aquela pessoa para ver se me conseguia dizer mais comunicações para eu tentar saber quem era a pessoa, de quem era, de onde era, enfim, porque eu queria ajudar de alguma forma. Não acredito que seja da minha família. Tu não sentiu? Não senti que fosse da É minha um família. ancestral? Não me pareceu, Célia, assim, É? não me pareceu, não intuí Aham. ou não Você senti que intuiu fosse. que é alguém que estava querendo Alguém que de alguma colocar forma isso aí. tinha afinidade comigo, de alguma forma Falou. respondeu do sítio onde estava. Eu depois perguntei a seguir, na gravação a seguir, eu fiquei tão empolgada, tão Eu faço assim, ideia. fora de mim, É, que ficou agitada, né? exatamente, que eu perguntei de onde é que ele falava, se era fora do mundo terra ou se era aqui onde eu Sim, sim. estava. E ele disse-me, aqui, mundo terra. Se aproximou, né, desse nosso mundo aqui, Sim, estava bem próximo de você eu e conseguiu se acredito. manifestar. E era uma pessoa que, de alguma forma, seria um pai de família, Com certeza. Diz que e estava com saudade da estava família. porque ele sabe o plano em que se encontra. Muitos que partem nesta Exatamente, evolução, que desencarnaram porque, ao fim e ao cabo, sentem o corpo físico como se exato. estivessem na mesma o corpo físico Sim, e não têm noção que estão do outro lado da vida, né? Porque eles exatamente. sentem a matéria. Pode não ter noção, pode não conseguir se desapegar É daqui, verdade. Porque eles né? continuam Que a ele sentir fica. como se fosse a matéria. E muitos só se apercebem disso ali, dessa realidade do outro lado, quando vêm à aproximação de outro membro da família que já partiu há mais tempo que ele e que o Sim, vem buscar. isso acontece muito quando a pessoa está no leito, né? Já está no leito quase de morte, assim. Então, que ele consegue, aí ele percebe que tem ali os parentes, que ele começa a É, enxergar os é parentes e verdade. tudo mais. Mas a pessoa que vê isso esporadicamente, ou vê, ela pode estar ligada à mediunidade dela, né? Sim, Pode estar ligada à mediunidade dela. No caso, assim, se você vê, eventualmente, né, alguma entidade, um espírito, amigo ou familiar e tudo mais, isso aí tem a ver com a tua mediunidade. Agora, tem relatos onde existe a facilidade, né, da pessoa que já está num leito de morte, ela já está mais para lá do que para cá, ela começar a citar ali que está vendo fulano, que está vendo tá. ciclano, É. entendeu? É porque de tal forma ela já está tão fraca fisicamente, o véu é levantado É, e já está num estado em é, que a outro visão estado de espiritual se abre consciência. toda para a É, pessoa ir tranquila e exato. confiante na passagem do mundo É, físico para o espiritual e sabendo que está sendo ali auxiliada por entes queridos. E mesmo até exato. muitos encontram-se com o mentor espiritual, sempre descrevem de alguma forma um ser luminoso que se Exatamente. apresenta ao lado. Esse ser Exato. luminoso, para quem não sabe, é o mentor espiritual de cada um. Então, Exatamente. nunca nos abandona, ele está sempre ali connosco, seja ao longo da nossa vida aqui, em vida terrena, como na passagem. Ele É, é o que nos vai dar a passagem e você teve o seu muito intensamente. tive. Eu Sim. conheci a Sueli através de um outro canal, onde contou a experiência
Então fiquei maravilhada com o que ouvi. Um dia pode vir também trazer a experiência para contar aqui connosco, que é muito intensa e é fantástica. Então, quem tem essa experiência e já teve como a Sueli, experiências que devem ser partilhadas. E a Sueli veio com esse recado do outro lado da vida, que a missão dela era poder ajudar a quem precisa. Exatamente. Através da transcomunicação e de outras formas que eu tenho na minha vida. Exatamente, das formas A de transcomunicação é uma delas. e de outras formas que ela achar melhor para que as pessoas entendam que é tudo uma passagem, não é? Nós estamos aqui todos em Morte não existe. aprendizado. A gente não carrega nada, né, Cláudia? E que A gente carrega a nossa consciência. Exatamente. Pronto. O que levamos daqui é conhecimento, só bagagem de conhecimento. Tudo o que é material fica no mundo material, é onde ele pertence. Exatamente. Então o conhecimento é fundamental. Carrega com as tuas dúvidas, com as tuas dores, com os teus sentimentos, vai tudo para lá. Só que de uma forma diferente. Que a gente vai falar um dia, numa oportunidade, a gente vai conversar sobre essa experiência que eu tive e que você já conhece. A gente pode esmiuçar mais ela, né? Mas ela veio, essa experiência que eu tive, ela veio comprovar a TCI, que eu fiz esse tempo todo na minha vida. Eu fico muito feliz com isso e de terem o seu coraçãozinho cheio de amor e alegria. Ai, muito obrigada, igualmente. E que está sendo auxiliada pelos familiares, pelo filho, que lhe dão essa força para continuar a sua jornada aqui, porque Exato. Acreditamos, e realmente não é acreditar, é real mesmo, é que nós nos iremos reencontrar um dia. Isso é inevitável. E isso é inevitável. maravilhoso, podermos abraçar. Por isso que não precisa ter pressa para nada, né? Não precisa ter pressa para nada, porque é inevitável isso aí. Cada um tem seu tempo. Exatamente. E a gente tem que construir aqui, ficar nesse mundo aqui, se a gente está aqui, ainda está aqui, e eu já tive essa oportunidade de provar que eu estaria aqui mais um pouco ainda, tá? É para construir alguma coisa. Perfeitamente. É para construir algo, né? Algo que possa colaborar com este mundo aqui, né? Para que eu possa melhorar, digamos, a minha luz interior e ficar num bom lugar lá. Porque tudo é uma questão de vibração. É verdade. A gente tem que vibrar. Inclusive, os espíritos que a gente escuta é vibração, é sintonia. Então, a gente tem que sintonizar. Então, como aqui, nessa vida que nós estamos aqui. Se você está mal, gosta de coisas ruins, você vai sintonizar nesse meio. Exatamente. Fazer TCI e está com uma vibração ruim, você não vai ter resultado. Sim, também é a mesma coisa. Também, você vai sintonizar e pega o rádio e vai sintonizar não numa rádio boa, numa outra rádio. Exatamente. É de acordo com a comunicação. Seja em vida, ou seja passando para outro plano da vida, assim o nosso caminho é escolhido de acordo com aquilo que vibramos. Exatamente isso, Cláudia. É isso mesmo. Está corretíssimo. É isso mesmo. Fantástico, Sueli. Adorei este bocadinho aqui connosco. Então, a Sueli levou o caminho da transcomunicação pela perda que teve grande. Que foi meu filho me levou. E foi a que a levou a dar esse passo tão importante que usa hoje na sua vida, que é a transcomunicação instrumental. Exato. É muito importante. Um meio de comunicação para se comunicar com o outro lado da vida e encher o seu coração de paz e alegria. Nesses momentos que, quando conversa com eles, que deve sentir uma paz imensa e ficar feliz de saber que eles estão bem, apesar de não estar aí consigo, mas sabe de algo onde ele esteja que está bem e, em princípio, deve estar também com os seus familiares, não é? Imagens já apareceram para mim, os dois. Maravilha, Sueli. Já captei a imagem deles. Estão bem, eu tenho certeza absoluta disso. Eu os vi também, né, na minha outra experiência. Então, a gente tem que ter o coração leve. Sim, é verdade. A mente sadia e o pensamento bom. Porque assim a gente vai sintonizar coisas boas. Nada pode ser antecipado nessa vida. Nada. É exatamente isso. Deixe a vida nos levar.
Claro, a gente busca as coisas, né? Isso é natural, mas vamos buscar coisa boa. Exato, acima de tudo isso, para que tudo possa fluir da melhor forma possível em harmonia também, não é? Exatamente. Sueli, considerações finais de tudo o que foi aqui falado, um recadinho lá para casa, para as pessoas que irão assistir e o caminho que elas possam levar ou como é que elas podem fazer, assim, de um modo geral, considerações finais. O que é que tem para Bom, transmitir? considerações finais. Primeiro, eu quero agradecer ao canal Quinta Essência. Quero agradecer a você, Cláudia, né? Autora desse canal. A oportunidade de estarmos aqui falando de uma forma muito gostosa, muito tranquila, muito suave, um bate-papo muito agradável sobre a transcomunicação. E o que eu deixo para vocês é o seguinte: primeiro, leiam sobre o assunto. Existem livros em PDF que tem disponível gratuitamente. O do Friedrich Jungerson, Vozes do Além, e tantos outros que tem disponível aí na internet, livros bons, de autores bons e sérios. Então, vocês podem começar a transcomunicação se informando o que é, como fazer, porque depois, quando iniciarem os próprios experimentos, já vão ter uma bagagem. Claro. Não vão se assustar em ouvir uma voz, já vão saber que é uma voz paranormal, entendeu? Tudo isso faz parte desse percurso. Então, eu desejo para vocês, que para quem tem interesse em iniciar, que tenham um excelente início de tentativas de contato com o mundo espiritual, porque eles fazem questão de se comunicar conosco para dizer e para confirmar que estão vivos, Exatamente. que não são mortos. Então, essa interação, quem quer ter notícia de um pai, de uma mãe, de um amigo, do marido, da esposa, de um filho, isso traz um acalento que pode mudar a vida da pessoa. Então, é isso que eu desejo, que através da transcomunicação, todos que têm interesse, que levem a sério, com seriedade, porque ela pode nos trazer benefícios que você não consegue imaginar, de tão bons que são para a nossa vida. É isso, Cláudia. Maravilhoso, Sueli. Agradeço também por ter estado aqui comigo, estarmos juntas num tema tão apreciado por tantos e tão importante para a humanidade. Eu que agradeço. Fundamental esta técnica, esta transcomunicação instrumental. E, pessoal, aplica na vossa vida porque realmente é muito importante e, como a Sueli diz, vão se surpreender dos resultados que podem ter com ela. Façam os experimentos por vocês próprios, comentem, façam os comentários no vídeo, façam as perguntas, as dúvidas, que com certeza nós iremos juntar mais uma vez para trazer as respostas às vossas dúvidas. E vai por aí fora a nossa caminhada, juntas, aqui auxiliando uma a outra, para ajudarem mais e mais pessoas a despertarem para este mundo, que é um mundo mágico. Vibrem alto, frequência elevada, para terem boas comunicações, bons contatos com boas entidades de luz. Eles ajudam também. Então, pessoal, é muito importante essa comunicação. Agradeço em especial a atenção aqui à nossa amiga Sueli, por todo o amor e carinho que foi transmitido aqui e por todos os ensinamentos e as técnicas que nos foi transmitido para cada um de nós poder fazer e atuar no melhor sentido, dedicação, compromisso, tempo é necessário para este contato incrível com a espiritualidade. Não percam, pessoal, é muito importante para todos. Gratidão, Sueli, um beijinho especial para você, tudo de bom na sua caminhada. Nós voltaremos juntos numa próxima oportunidade e nos aguardem, pessoal. Então, um beijinho, Sueli. Beijinho, bom, Cláudia. Uma ótima noite para você. Gratidão de coração para coração, como eu digo sempre. Muito obrigada, Cláudia, pela oportunidade. Até um dia destes. Até um dia destes.